Hoje vamos conversar com o João Chaleira, que é um dos poucos portugueses que teve a oportunidade de entrar num dos países mais fechados do mundo, a Coreia do Norte. Ao fim de 4 dias de viagem, veio de lá satisfeito e muito bem impressionado. Olá, João. Muito obrigado, antes de mais, por teres aceitado o nosso convite para conversarmos sobre esta aventura fascinante. No meio de tantos destinos turísticos, porquê a Coreia do Norte? Eu acho que esta ideia sempre foi um pouco um sonho, não é? Porque uma das razões que nos leva a viajar é a curiosidade, o querer conhecer o que é que está noutros lugares, como vivem essas pessoas, qual é a sua cultura. E a Coreia do Norte não é que seja um marco de ir lá pôr uma bandeirinha e dizer que eu estive lá, mas acaba por ser um lugar que em todos nós, mais ou menos, temos sempre alguma curiosidade de saber o que é que se passa, como é que aquelas pessoas vivem, qual é a mentalidade daquela cultura. E a nível das viagens, eu tento ir cumprindo, dentro do possível, os destinos que sempre foram os meus sonhos e, de facto, conhecer a realidade da Coreia, seja do Norte, seja do Sul, aquela diferença, como vivem aquelas pessoas, foi um sonho e, de facto, é uma aventura diferente e parti em busca dessa aventura. Porque, de facto, num mundo tão globalizado, não é? As culturas acabam por se misturar bastante, principalmente as ocidentais, não é? E portanto, aquilo é, de facto, um país muito fechado. Mas antes de irmos à viagem propriamente dita, eu gostava de saber como é que se faz para entrar na Coreia do Norte. Esta é a primeira dúvida de toda a gente, provavelmente. Eu estava à espera de um processo extremamente complicado. Estava à espera das maiores burocracias possíveis, dos maiores entraves possíveis. E quando comecei a pesquisar, quando comecei a fazer uma pesquisa muito simples na internet, percebi que haviam, não vou dizer dezenas, mas pelo menos algumas agências acreditadas pelo governo de Pyongyang, todas sediadas na China, que vendem os tours patrocinados pela agência do turismo norte-coreano para os turistas, pronto, sejam ocidentais, para os turistas de fora da Coreia do Norte. E estava à espera de um processo, de facto, extremamente difícil. Não sei, se me chamassem para uma entrevista, pesquisar os meus antecedentes. A verdade é que foi extremamente simples. Pediram-me os dados do passaporte, preencher um formulário de pedido de visto, que curiosamente até me pediram para preencher em Word, para o caso de eu me enganar ou se eles quiserem alterar alguma coisa, eles alteravam sem qualquer problema. E foi muito simples. Se calhar é mais fácil do que alguns países normais, sim, não é? Ditos normais. Se formos comparar a China, o visto da China pede mais coisas do que a entrada da Coreia do Norte. Portanto, neste caso, foi um dos mitos que caiu é difícil entrar na Coreia do Norte? Não é, não achei difícil. Foi logo o primeiro e caíram mais, não é? Portanto, caíram mais. E já vamos lá, porque entraste na Coreia do Norte por terra, não é? Sim. De comboio, precisamente a partir da China, porque é a única forma de se fazer, não é? Só se consegue entrar na Coreia do Norte a partir da China. Como é que é este momento? Como é que é depois também este processo? Entrar no comboio, foi de comboio, não é? E passar a fronteira? Nós temos de apanhar dois comboios. O primeiro é interno na China, portanto é um comboio como qualquer outro, vai de Pequim até Dandong, no norte. E, portanto, é um comboio como qualquer outro, como pedir para Xangai, como pedir para Guangzhou, comboio interno chinês. Quando se chega a Dandong, aí sim, digamos que começamos a notar a diferença, porque em Dandong, geograficamente, fica colada ao norte da Coreia do Norte. E é engraçado que nós temos de sair da área da estação dos comboios e entrar numa outra área que é dos comboios internacionais. E de Dandong só existe um comboio internacional, obviamente, que é de facto para Pyongyang. Portanto, a partir dali, todas as pessoas que estão ao nosso lado vão para o mesmo lugar que nós, que não é de facto um lugar normal. E aí começamos a sentir, quando passamos à alfândega chinesa, quando entramos no comboio, começamos a sentir, porque o comboio já é norte-coreano, começamos a sentir que, ok, as coisas, agora é real. Já mudou qualquer coisa, não é? Mudou. Agora é real, já não dá para voltar atrás. Já não dá para voltar atrás. E, de facto, não vou dizer que estava extremamente nervoso, mas alguma tensão de como é que isto vai ser, como vai ser o controle fronteiriço, será que vão ser muito chatos, não vão ser chatos, qual a rigidez e a agressividade que vão apresentar. Não foi um nervosismo, aliás, existiam mais turistas estrangeiros que iam fazer o mesmo ou outros tours semelhantes, não muitos, mas alguns, e havia gente mais nervosa que eu, havia outros que estavam perfeitamente mais descansados que eu, mas acho que todos tinham alguma expectativa do que é que vai acontecer, ninguém sabe, porque estavam todos ali pela primeira vez. E o que é que aconteceu dentro desse comboio? O comboio... Porque o controle foi feito dentro do comboio, o controle fronteiriço ou não? Sim, o comboio quando sai de Dandong anda cerca de 5 minutos para passar o rio Taedong
e para na estação norte-coreana. A ponte da amizade, não é? Passa a ponte da amizade, exatamente, que é um nome também extremamente curioso. Achei irónico, talvez. Irónico, sim. E logo na ponte olhamos para a margem da chinesa, vemos os edifícios altos de Dandong. Dandong é por ser uma cidade grande, os edifícios altos, a skyline que eles têm, e olhamos para o outro lado e é um deserto autêntico, como se andássemos 40 anos para trás no tempo. Portanto, logo na ponte notamos que há ali qualquer coisa de diferente. E o controlo foi muito mais suave daquilo que eu estava à espera, porque acho que eu estava à espera do pior possível e imaginário. Estava preparado para a maior rigidez possível, de me revistarem a mala toda, de irem olhar para o telemóvel, porque tinha sido avisado de muitas coisas. Mesmo em Pequim, nós tivemos um briefing pré-viagem, não é regras de bom comportamento, mas eu gosto de lhe chamar assim, porque no fundo é isso. E acaba por ser engraçado que todas as dicas que eles dão de não tenham no telemóvel, às vezes coisas inocentes, como estar no WhatsApp, partilharem uma foto do Kim com os vossos amigos, apaguem tudo, não tenham artigos, às vezes podem ir à internet e fazer um download de um artigo ou de uma notícia de direitos humanos na Coreia do Norte, apaguem isso, não tenham, claro. Verifiquem essas coisas, porque se eles quiserem pesquisar, eles têm todo o direito de pesquisar. E, portanto, eu ia preparado para alguma rigidez, alguma agressividade, alguma minúcia na pesquisa. E a verdade é que perguntaram se tinha livros. A questão dos livros que é uma coisa que é muito importante, sim, não é? Para todas as vezes que eles recebiam ou tratavam do processo de um novo passageiro, sempre livros, Bíblia, se tinha a Bíblia, se disser que sim, é a resposta errada, porque claro. Não querem propaganda de fora. Foram também minuciosos a nível do telemóvel, o computador não trazia, mas da máquina fotográfica também, a quererem saber a marca do equipamento. Mas eles chegam mesmo a pegar nos equipamentos e ver o que é que está lá dentro? Qual é que é o conteúdo? Eles disseram que poderiam fazer, ou seja, que já aconteceu casos de que foram pesquisar ao computador, fazer um search por alguma palavra que eles quisessem. No que eu tenha visto, comigo não aconteceu, e o que eu tenha visto também não vi acontecer, mas avisaram que podem fazer e que já fizeram no passado. A única coisa que eles fizeram foi pegaram na máquina, pegaram no telemóvel, confirmaram a marca, anotaram que o passageiro tal traz um telemóvel da marca Apple e traz uma marca da marca Canon. Disseram que eles fazem isto porquê? Para garantir, com o mínimo de garantia, que o telemóvel que entra é o mesmo que sai. Okay. Ou a máquina que entra é a mesma que sai, para não deixarmos lá um telemóvel com informações que eles podem considerar prejudiciais à segurança da população. Exatamente. Qual era a imagem que tinhas da Coreia do Norte? Estávamos a falar há bocadinho do nervosismo, aquele nervosismo. Há muitas pessoas que falam do medo, não é? Havia medo, havia... Honestamente, medo, no significado literal da palavra, de ter receio de lá ir, de que possa acontecer alguma coisa, não tive. E não tive por uma razão muito simples, porque acho que não existe fator aleatório, e o fator aleatório é aquilo que me pode levar a ter medo de fazer uma ou outra viagem. Se eu for ao Afeganistão, pode acontecer qualquer coisa na praça de Cabul, pode acontecer um atentado terrorista, e é aleatório. Se eu estiver lá, ou se eu não estiver, é o que vai definir a minha sorte naquele caso. Exatamente. Na Coreia do Norte, provavelmente é o lugar onde existe menor probabilidade de haver um fator aleatório. Menor que em Lisboa, menor que em Espanha, e podemos olhar agora para os exemplos de Paris e de Estrasburgo, que são extremamente recentes, do que é de facto o fator aleatório. Paris é uma cidade extremamente segura, mas acontecem atentados terroristas. Exatamente. Eu acho que a probabilidade de acontecer um atentado terrorista ou um ataque, não sei de que dimensão, mas algum problema desse género, é provavelmente o lugar do mundo onde a probabilidade é menor. É menor, exatamente. E que medo é que eu poderia ter? Se eu seguir as regras, ou seja, se eles disserem que não há fotos neste lugar, que é para estar com o grupo, que, pronto, seguir as regras dos guias, a interpretação que eu fiz foi: não vai haver qualquer problema. Então, medo não tive. Havia alguma tensão, mais no sentido de como é que vai ser, a expectativa de que isto não vai ser igual às outras. E na prática, um ato errado, ou um gesto errado, ou uma ação errada, seria muito pior na Coreia do Norte do que seria em Lisboa, por exemplo, ou não há esta ideia? Eu acho que uma das coisas engraçadas, quando vou-me antecipar um bocadinho à cronologia, mas uma das coisas engraçadas que eles dizem quando nós chegamos, o que as guias disseram foi: nós estamos com vocês
porque o povo norte-coreano não está habituado a ver estrangeiros e nós estamos com vocês para a vossa segurança. Obviamente que isto pode ser interpretado de várias maneiras, mas a interpretação que eu faço é isto não é real. Eles estão connosco para impedir o contacto com a população e para irmos para áreas que eles não nos querem mostrar, isso é óbvio. Mas vamos admitir que, ok, não é que esta é a realidade. Eu não posso ir para áreas que não quero, que não posso. Se eu for, obviamente que não é a mesma coisa que passar uma rua de sinal contrário em Lisboa ou passar um sinal vermelho, não é? Exatamente. A dimensão é pior. Estou completamente fora da minha zona de conforto, estou a fazer uma viagem num lugar que provavelmente só visitarei uma vez na vida. Claro. E também pelo facto de saber que provavelmente só estarei ali uma vez na vida, não quero de forma nenhuma interromper a minha viagem. Seja deportado, seja interrompida, ou que aconteçam coisas ainda piores. Exatamente. Então vamos seguir as regras. Sim. E uma das surpresas logo quando chegaste terá sido logo no primeiro jantar, foi logo no primeiro dia, que houve de facto uma surpresa curiosa. Foi algo que eu não estava à espera, porque uma das razões que me levou a visitar a Coreia do Norte naquele período temporal, que foi fim de abril, início de maio, foi o facto de apanhar o 1º de maio, que é um dos feriados mais importantes da Coreia do Norte, devido à índole comunista do país. E o meu aniversário é 28 de abril, que é muito próximo do 1º de maio. E, portanto, abdiquei, digamos, de festejar o meu aniversário com os meus amigos ou com a minha família para ter a oportunidade de visitar a Coreia do Norte no 1º de maio. Eu não disse a ninguém que fazia anos, não sabia, mas obviamente que os dados do passaporte foram facultados, portanto... Claro. Foi uma surpresa que não vou negar, foi uma surpresa agradável, porque estávamos a jantar com o grupo, que eu não conhecia ninguém, e é engraçado que, vou também já antecipar um bocadinho cronologicamente, o grupo eram 8 pessoas de várias nacionalidades, que curiosamente ninguém se conhecia entre eles, ou seja, eram todos viajantes individuais, uns mais viajados que outros, mas todos com o mesmo espírito e a mesma curiosidade em estar ali. E eu, não conhecendo aquelas pessoas, também não surgiu em conversa, e vamos admitir que também não sou propriamente um dos grandes entusiastas do aniversário para estar a fazer uma publicidade muito grande a isso. Ninguém sabia que eu fazia anos e acabaram por apagar as luzes no restaurante. Foi uma surpresa para todos. Uma surpresa para todos, portanto, o que é que está a acontecer? É boas-vindas. Não, é aqui este este viajante que faz anos hoje. E estamos aqui a fazer esta surpresa e, portanto, foi obviamente um momento agradável, completamente inesperado, e é engraçado que o Michael Palin, que fazia parte dos Monty Python, que fez uma minissérie da viagem na Coreia do Norte, que está agora até a passar na televisão, na National Geographic, que eu convivi com ele no comboio, trocámos 10 minutos de conversa, também fez aniversário na Coreia do Norte quando lá esteve. Também teve direito ao mesmo não vou dizer ao mesmo bolo, mas a um bolo e a flores também. Apareceu na série na televisão, e eu, pronto, não fui só eu, não foi especial, mas acho que é de facto uma forma de fazer as pessoas. E houve um agradecimento, não é? Porque isso também diz muito acerca do povo, e é importante também, se calhar, esse detalhe, não é? Houve um agradecimento pelo facto de... Lembro-me da guia ter dito mesmo obrigado por passares o teu aniversário não foi na Coreia do Norte não existe, é DPRK. Na Coreia, não é? Foi passar o teu aniversário na Coreia e pronto. Acho que foi um momento completamente inesperado e uma surpresa agradável, não é? Obviamente. Como é que funcionava o dia-a-dia na Coreia? Já falámos aqui de algumas regras que era preciso seguir. Eram fáceis de perceber, fáceis de seguir? Extremamente fáceis. Todos os turistas, seja eles qual for o guia que tenham ou qual o tour que estejam a fazer, e no 1º de maio há um bocadinho... há mais turistas, porque há mais tours, porque é um momento festivo na Coreia, então não é que estivesse cheio, não... Quando eu digo que havia mais turistas, visualmente acabei por fixar muitas caras com quem nem sequer falei, porque não éramos assim tantos. Sim. Mas havia um bocadinho mais que o normal. E as regras eram extremamente fáceis de seguir, porque estávamos todos no mesmo hotel, o hotel não podíamos sair, está ali o portão, até o portão podem ir,
Se quiserem ir fora do portão, nem que seja às 4 da manhã, batam na porta da guia, que a guia vai com vocês lá fora. Portanto, havia todas estas regras. É extremamente fácil de seguir. Existe uma hora marcada para estarmos juntos no hall da recepção do hotel, irmos de autocarro ou de carrinha e depois fazíamos o nosso dia quase sempre de autocarro ou de carrinha. Por vezes também tínhamos alguns percursos a pé, andámos de metro também, mas a nível de regras podem tirar fotos em todo o lado, menos quando eu digo que não. Pronto, exatamente. Okay. Vamos andar sempre todos juntos. Quando tivermos alguma liberdade maior, eu vou dizer. As horas são para ser cumpridas. Isto a nível do hotel, porque o resto estamos todos juntos. E digamos que as regras são estas. Em alguns momentos havia dress code. Tivemos um dress code e fomos avisados para isso antes de partir, não é? Antes de partir, de que para visitar o Palácio do Sol, que é onde é o mausoléu dos 2 antigos líderes norte-coreanos, que é necessário levar uma roupa mais formal. Digamos que não é necessário ir de fato e gravata extremamente formal. Vi quem fosse, não optei bem por isso, levei uma camisa como esta, uma gravata e umas calças também relativamente formais, mas sem ser de fato, foi o suficiente. Também vi gente sem gravata, portanto de facto também não havia assim tanta necessidade, digamos que a camisa e calças sem ser de gangue era mais o aconselhável. Mas de facto porque era o mausoléu dos líderes e para entender a cultura norte-coreana temos de perceber o respeito e a cultura que têm consoante para os líderes. Portanto, estando lá e vivenciando dentro do possível esta cultura, faz todo o sentido esta formalidade da visita ao mausoléu dos líderes, porque os próprios norte-coreanos, quando vão visitar o mausoléu, também vestem as suas melhores roupas para o fazer. Sim. Como é que descreverias a Coreia do Norte? Esta pergunta parece como uma resposta óbvia, não é? Uma cultura completamente diferente da nossa, mas que pontos de contacto é que podem existir entre nós e eles, digamos assim? Entre o dia de hoje entre o dia de hoje português e o dia de hoje norte-coreano, eu acho que as diferenças são demasiadas para conseguirmos encontrar um ponto de contacto que nos permita dizer isto em Portugal também é assim. De facto, não existe a nível cultural uma grande proximidade, porque temos de interpretar aquela cultura como uma cultura que parou no tempo. De facto, parou no tempo. Assim que houve a Guerra da Coreia, que terminou em 1953, a divisão de um país que era só uma cultura única, entre o Norte e o Sul, porque era tudo a mesma cultura, a mesma língua, as mesmas pessoas, e hoje olhamos para a Coreia do Norte e para a Coreia do Sul e provavelmente não temos países mais diferentes. Países separados por uma linha, uma única linha delimitada pelo homem, devido a uma guerra mortal que aconteceu há 50, 60 anos. E se a própria Coreia do Sul é tão diferente da Coreia do Norte, encontrar similaridades entre um país tão distante como o nosso e uma cultura tão dispara como a Coreia do Norte é um desafio muito difícil, praticamente impossível. Sim. A minha próxima pergunta seria exatamente, porque estiveste nesta viagem na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, ou seja, nos dois lados da Coreia, como é que se comparam as duas, não é? Porque a Coreia do Sul é um país completamente aberto, tecnologicamente muito desenvolvido, temos muito contacto até com a cultura sul-coreana. Mas voltando um bocadinho a esta comparação, não é possível compará-la connosco, mas é possível compará-la com alguma coisa que nós possamos conhecer melhor? No dia de hoje, provavelmente será difícil. Provavelmente há 60 anos atrás haveriam algumas similaridades entre a União Soviética, entre países que praticavam a índole comunista, não é? Agora, eu não vejo nenhum outro país, pelo menos que eu tenha visitado, ou que eu conheça, mesmo sem ter visitado, que viva daquela maneira. E é único, é de facto único. Estamos a falar de uma bolha que se isolou. Aquele país não tem contacto com o exterior, não tem internet, não tem chamadas telefónicas, as pessoas não estão autorizadas a sair, as pessoas que entram é só por terra, por um comboio e por ar, através de Pequim, por avião. Portanto, estamos a falar de um país que se isolou completamente.
E isto é extremamente interessante e era um dos propósitos desta viagem, porque isto é uma comparação um bocadinho exagerada, mas se nós olharmos a nível natureza, a nível da evolução natural dos animais, onde temos ilhas é onde a evolução seguiu um rumo diferente, porque se olharmos naturalmente para a natureza de Madagascar, para a ilha do Bornéu, que são pontos isolados, completamente fechados do mundo devido a serem ilhas isoladas, a natureza e os animais evoluíram de uma forma completamente diferente. Obviamente que é uma comparação rebuscada, mas se isolarmos a cultura humana sem qualquer contacto com o exterior, estamos a falar de uma cultura que vai seguir um caminho completamente diferente daquele que é seguido através da globalização nos outros países do mundo. Até fisicamente, não é? Até fisicamente. Que é a parte mais evidente, não é? Porque os norte-coreanos, agora falando um bocadinho mais deles, já percebi que o contacto foi difícil, ou quase impossível, mas pelo menos as guias eram norte-coreanas? As guias eram norte-coreanas. Como é que era esse relacionamento com as guias e foi possível descobrir algumas características daquele povo? Tenho de fazer um elogio a quem forma aquelas guias, as e os. Eu tive duas guias, duas senhoras, mas também há, obviamente, guias homens. Mas tenho de deixar um elogio a quem forma aquelas pessoas a nível da sua formação profissional. Porque estamos a falar de duas pessoas. Tínhamos uma guia que falava inglês e uma que falava francês. Eu contactei mais com a que falava inglês, que o meu francês não é propriamente o meu forte, mas o inglês dela era melhor que o meu. A nível de pronúncia, era um inglês perfeito. E a nível de formação de como conduzir o grupo dentro das regras deles, portanto não será um tour, não será como guiar um tour normal fora da Coreia do Norte, mas havia um bom controle que era feito, e quando eu falo aqui de controle, de facto falo de controlar as pessoas, porque de facto éramos controlados, mas não o sentíamos no dia-a-dia. E o próprio conhecimento histórico, o próprio conhecimento dos locais, eram bem preparadas também? Sim. Obviamente depois grande parte das explicações eram focadas em algumas histórias não tão interessantes a nível do seu propósito, mas muitas vezes iam focar-se em histórias dos líderes que dá vontade de revirar os olhos, não o fazemos, ou pelo menos evitamos, mas pronto, dentro da história que eles oferecem, da história que oficialmente é que existe, de facto tinham um conhecimento forte, e depois conseguiam também interagir connosco, pessoas do mundo exterior, não é? Que vêm de pontos diferentes do mundo. Eu no grupo tinha canadianos, franceses, portugueses, gregos, finlandeses, e essas pessoas vêm de fora e conseguimos ter uma conversa por vezes simples. Via a guia com um smartphone. Mas um smartphone? Mas o que é isso? É que nós temos uma intranet nossa e falamos por aqui. E conseguimos por vezes ter conversas quase como... Eu lembro-me de comentar com uma pessoa do grupo que eu adorava mostrar o mundo exterior esta guia, porque eu acho que não é eu acho que ela ia gostar, mas eu acho que ela tem curiosidade em conhecer o mundo e iria gostar de ver, adoraria mostrar o mundo, mas obviamente que isso não é possível, nem vai acontecer no futuro próximo. Possível, exatamente. Mas a noção que elas têm que elas, as guias neste caso, têm do interior do país é passada para vocês também? Ou seja, há algum tipo de questionamento, algum tipo de... ou não? Nós estamos livres para fazer as perguntas que quisermos, isso é dito. Sabemos que há temas que não vale a pena perguntar, principalmente a nível dos líderes. Uma coisa é perguntar como é que funciona o governo, como é que são atribuídas as casas, as senhas de refeição, quais os penteados autorizados, quais as calças para homens que são necessárias, porque tudo isto tem uma regra, tudo isto segue uma linha orientadora. Os homens não podem ter o penteado que quiserem, têm de escolher dentro de um padrão pré-definido. Portanto, estamos a falar de um país onde tudo é tão controlado que é extremamente difícil alguém não saber ou não ter noção de qual é a história do país, porque só há uma versão, só existe uma, e isso é ensinado na escola, é propagado através dos meios de comunicação social e depois, obviamente, a nível de quem faz esta passagem para os poucos turistas que tem, obviamente então que está na ponta da língua, não é? Não estiveste só em Pyongyang, na capital, houve também a possibilidade de visitar outras vilas, cidades à volta? Sim. É possível também
conhecer o mundo rural e o mundo urbano, ou é tudo muito igual, digamos assim? Digamos que Coreia do Norte acaba por ser um país muito, muito rural, porque logo no primeiro impacto, a sair de Dandong para Pyongyang de comboio, que são 6, 7 horas de comboio, fazemos todas essas horas, não vemos um carro, vemos agricultura, vemos pessoas a trabalhar no campo, vemos uma casa ali, e portanto temos 7 horas de ruralidade, que é um espelho do país. Isto não é propriamente mau, não tem de ser mau, mas é a realidade que eles têm. Mas já agora, é desértico, ou seja, não há culturas ou há... Não, os campos estão cultivos. Eu noto, vê-se muito cultivo, Quando eu falava em campos, de facto, nota-se que há cultivo, há trabalho de agricultura feito. Mas acaba por ser uma paisagem extremamente semelhante desde a fronteira até chegarmos a Pyongyang. Depois vemos alguns contrastes, porque chegamos a Pyongyang e eu lembro-me no comboio de alguém gritar, um outro turista: está ali o aeroporto, venham ver o aeroporto. E depois vemos o Terminal 1, o Terminal 2 e o Terminal 3. E pá, Lisboa só tem 2 terminais, caramba, como é que isto não existe, isto não pode ser, não é? Portanto, depois há certas coisas que extravasam a nossa racionalidade. Pá, porque é que eles precisam de 3 terminais? O que é isto? Isto não faz sentido. Mas existe, está lá, nem que seja só a fachada, não sei se existe, não sei se funciona, se não funciona, mas todas estas noções norte-coreanas as guias conhecem de trás para a frente, e acho que mesmo vendo às vezes estes nonsense, que é quase uma falta de senso de ter um Pyongyang com 3 terminais, quando os únicos voos ou são internos ou são para Pequim, isto faz parte da experiência também. Faz parte da experiência. Outra experiência muito interessante também foi a ida a um pub. Essa foi extremamente engraçada, porque foi no último dia da viagem e a guia já tinha alguma confiança connosco, porque já tínhamos alguma confiança, e a guia perguntou: hoje é a última noite, o que é que querem fazer? E alguém diz: vamos a um pub. E a guia diz com a resposta legal e tradicional: mas o vosso hotel tem bares com fartura, e tem karaoke, e tem restaurantes, e tem... não, vamos a um local pub. E de facto fomos a um local pub. Mas houve ali um bom trabalho, há que admitir, houve ali um bom trabalho, porque o local pub estava vazio. E mas não há pessoas no pub? Não sei. Mas o que é que acham que aconteceu? De facto, as pessoas não usam esse tipo de estruturas, ou ele foi esvaziado de propósito? Não, foi claramente. Era um dia de semana e poderia de facto até estar vazio, mas não haja dúvidas de que foi esvaziado previamente para nós, porque isso também acontecia nos jantares e nos almoços, que por vezes entrávamos e ouvíamos barulho numa sala e a nossa sala era do outro lado, que era só para nós, mas portanto havia atividade no restaurante, haviam pessoas locais. Havia mesmo esse objetivo, não se cruzarem com pessoas locais. Não há contacto, o objetivo é mesmo evitar o contacto ao máximo. Uma última curiosidade que tenho é, aliás, tenho duas, se pudermos encaixá-las aqui. A primeira delas é como é que é a comida, e a segunda delas, mesmo para terminarmos, é como é que se fazem a comunicação com o exterior, ou enquanto estão lá dentro estão completamente apagados? A nível da comida é engraçado ver que é a mesma, ou praticamente a mesma, que existe no Sul, porque a base do país é a mesma, no fundo estamos a falar de um só país. Exatamente. Portanto, quando nós falamos do kimchi sul-coreano, que é um dos pratos mais tradicionais da cozinha coreana, tanto existe no Norte como existe no Sul. O roasted duck também tanto existe no Norte como existe no Sul. E foi engraçado ver essas semelhanças de a comida que existe no Norte é a mesma que existe no Sul, porque de facto estamos a falar de uma cultura que nós interpretamos. Nós interpretamos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul como se aquilo fosse uma realidade estanque, que sempre foi assim. Mas a verdade é que aquele país separou-se devido à Guerra da Coreia e devido à Segunda Guerra Mundial, que é algo que não aconteceu assim há tanto tempo. Exatamente. Portanto, estamos a falar de pessoas e de culturas e de uma língua que é comum. Daí haver esse desejo de reunificação, que mais sentido no Norte do que no Sul. No Norte, há esse desejo no Norte? No Norte nota-se que há muito esse desejo.
pelo menos aquilo que nos foi passado e transmitido, muita parte das canções, algumas canções do hemisfério musical norte-coreano focam a reunificação. Existe em Pyongyang o monumento da reunificação, que é algo imponente, que são basicamente duas senhoras a juntar no topo a península norte-coreana, a península coreana. Coreana, sim. E nota-se que existe esse sonho, e é um sonho que surgiu desde que o Kim Il-sung fundou a DP Arcade, a Coreia do Norte. Se isso vai acontecer tão cedo, provavelmente acho que não, porque quase que dá vontade de dizer que a península coreana foi quase como se entrasse dentro de um tubo de ensaio e puséssemos o comunismo ao extremo no norte e o capitalismo ao extremo no sul. Muito curioso, não é? Porque a Coreia do Sul consideramos um país normal, sim, obviamente que sim, mas é o capitalismo ao extremo. Pelo menos sim, eu fiquei com essa sensação. Não é um Japão, não é uma China, tem claramente uma influência da cultura americana muito, muito forte. Sim. E, portanto, eu acho que não é só o Norte que resulta de uma influência, o Sul também resulta de uma influência. E estamos a falar de uma península tão pequenina, de dois países pequenos. Que é possível ir de um extremo ao outro. É claramente ir de um extremo ao outro. Não é ir do extremo do norte ao normalismo do sul. Não, é claramente ir de um extremo ao outro. Isso é muito interessante. Só que nós consideramos o extremo do sul mais normal, onde nos sentimos mais em casa. Mas não deixa de ser o extremo do capitalismo e da cultura americana levado ao extremo. E é extremamente curioso ir de um lado ao outro e ver que a reunificação é um sonho. Eu pessoalmente gostava que acontecesse porque acho que faz sentido, porque não há nenhuma razão histórica que tenha dividido a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, como acontece, por exemplo, com Portugal e Espanha, que temos razões históricas para estar separados. Claro. Ali foi uma guerra entre a União Soviética e a América com duas marionetas, que foram o Sul e o Norte, basicamente. Exatamente. E acaba por ser triste termos famílias separadas. Pois, porque é isso de facto. De facto, a separação separou pessoas, efetivamente, como fez o Muro de Berlim, por exemplo. Exatamente. É que a fronteira na Coreia é um Muro de Berlim, que nós não interpretamos da mesma maneira, claro, porque está mais longe, porque as culturas são diferentes, porque já está há tantos anos, mas não deixa de ser uma fronteira artificial causada pela guerra. Agora, as culturas são tão diferentes que é impossível juntar aquele país sem haver um trabalho de anos, de décadas, de normalização. Que provavelmente nunca irá acontecer. Mas não deixa de ser interessante. Uma das coisas que me causou mais impacto na Coreia do Norte e que não deveria causar impacto, mas foi ver coisas normais. Pessoas a ir apanhar o metro, pessoas a andar na bicicleta, pessoas a jogar voleibol no parque. Parece que a ideia que nós temos de fora de que é tudo tão sinistro, isso não existe. Obviamente estamos a falar de um governo brutal, ditatorial, repressivo, opressivo, isso é tudo verdade. Sim. Mas ver normalidade é reconfortante. Muito bem, só tocar na questão das comunicações, que é a única coisa que falta aqui, exatamente, se existiam ou não. Das comunicações. Portanto, existe a possibilidade de comunicar para fora e existiam duas formas de o fazer de uma forma mais instantânea, que é o telefone. No hotel poderíamos fazer chamadas para o exterior, que eram extremamente caras e achei que não faria sentido. E poderíamos também adquirir um cartão SIM norte-coreano que não pode vir para o estrangeiro, ou seja, o cartão ficaria meu, mas à minha espera que eu voltasse para a Coreia do Norte e custava 60 e tal euros. Ok. Também não achei que fosse uma opção, portanto aquilo que eu disse à minha família e aos meus amigos foi: se não tiverem notícias minhas durante 5 dias é porque está tudo bem. Se houver notícias é mau sinal. Exatamente, é uma boa lógica. Muito obrigado, João. Obrigado. Acho que a viagem foi fascinante. Um cumprimento. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.